Sexta-feira nós tivemos uma vigília aqui, como toda a terceira sexta-feira do mês nós temos. Toda a terceira sexta-feira do mês nós temos a vigília até que sejamos um. E essa vigília não é somente essa casa que faz. São outros pastores de outras casas, outras tribos que se reúnem aqui. Para nós estarmos orando e buscando ao Senhor por uma unidade na igreja da cidade. E a partir da igreja da cidade no estado, do estado no país e assim por diante. Mas antes de nós buscarmos uma unidade de uma igreja na cidade, nós precisamos entender a unidade do corpo local e da igreja local, para que a igreja local tenha autoridade no reino do Espírito, para chamar à existência uma unidade do corpo de Cristo na cidade. A questão é que às vezes nós oramos, mas oramos sem entendimento. Por orar sem entendimento nós nos cansamos, e por nos cansar nós perdemos a esperança. E na verdade não é porque o Pai não está ouvindo as nossas orações, é porque nós não estamos sabendo como orar. Deus é um Deus de leis e princípios, e nada Ele faz fora do seu princípio. E não adianta nós como igreja, como casa, clamarmos por uma unidade de uma igreja na cidade, sem que primeiro nós sejamos um em Cristo, e nos venhamos mover nesse propósito, e mostrar à cidade que somos um. E nós falávamos isso com alguns pastores aqui, em que nossa maior preocupação hoje como pastores é conseguir trazer essa unidade do corpo de Cristo nos locais em que estamos inseridos e pastoreando, porque a única forma da igreja lá fora, do mundo lá fora, enxergar a igreja e ver Cristo na igreja, não é mediante os discursos, as conferências gigantes que nós fazemos, até porque a grande maioria das conferências que são feitas só tem crente nas conferências. Mas a ideia é de fazer e gerar no mundo lá fora o desejo de estar com Cristo através do seu corpo, da sua igreja que somos nós. E a única forma de gerar desejo em alguém é quando alguém olha para alguma coisa e aquilo é diferente de tudo aquilo que ele já experimentou. Sabe quando o mundo vai desejar ser a noiva de Cristo, quando o mundo vai desejar entregar-se ao Senhor, é quando ele olhar para o corpo de Cristo e perceber que há algo nesse corpo que eles não encontrarão em lugar algum. E é por isso que nós precisamos nos tornar a palavra desses dias. Não adianta nós falarmos de unidade, pregarmos sobre unidade, proclamar unidade, fazermos conferências de unidade, orarmos por unidade, se nós não estivermos dispostos a nos tornar um, suportando o nosso irmão com todas as suas fraquezas. Aleluia! A forma de Deus alinhar o nosso coração é nos confrontando com a diferença e não com o que é igual. Até quando nós vamos falar que nós não devemos estar com aqueles que que nos é agradável somente, mas nós devemos estar com aqueles que não nos agradam, porque são eles que nos tornam melhores e mais parecidos com Cristo. Porque a diferença que há neles vai alinhar aquilo que precisa ser alinhado no meu coração. Suportando-vos uns aos outros em amor. Para quê? Para que Cristo seja conhecido através de nós. E como Cristo é conhecido através de nós? Porque nós não estamos amando somente os amigos, porque amar amigo é fácil, eu quero ver amar inimigo. Suportando aqueles que falam mal, aqueles que atiram em você pelas costas, você os suporta em amor. E o suporte que a Bíblia fala não é você aguentar aquele chato. O suporte que a Bíblia fala é para você pegar ele, jogar nos seus lombos e carregar ele junto com você até que ele entenda o que Deus está falando, até que ele se torne a palavra que Deus está falando. E nós falamos sobre uma igreja dos dias de hoje, o pastor Caio que tem falado sobre revelações profundas, sobre mistérios que estavam ocultos e agora foram revelados. Nós olhamos para a igreja dos dias de hoje e nós vemos que elas continuam pecando na simplicidade do Evangelho, na base, no princípio, nas coisas básicas, que é o amor ao próximo, que é o amor mútuo, é o que é ser família de Cristo e representantes dele através de quem ele é em nós. E quando eu vejo isso, eu percebo que nós precisamos dar alguns passos para trás, para que nós possamos nos tornar essa palavra que tanto falamos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos permitir que o governo de Deus sobre as nossas vidas seja um governo de totalidade, e não um governo parcial, somente quando nós queremos. O que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas como indivíduo e como coletivo é quando nós exercermos
e nos deixarmos ser ministrados por inteiro pelo Senhor, exercemos uma vida sacerdotal, nos entregarmos por inteiro e dizer: Senhor, governa sobre tudo e sobre todas as coisas, governa sobre mim e sobre tudo o que eu estou governando para Ti. Porque se não houver um governo soberano de Deus sobre todas as coisas das nossas vidas, nós vamos falar de muitas coisas bonitas e vamos pregar sobre textos bonitos, mas nós não vamos ter vida em nós mesmos, porque nós não estamos dispostos a viver aquela pregação que estamos fazendo. Porque para vivermos aquilo que pregamos, primeiro nós temos que ser pregados naquilo que estamos pregando. E ser pregado significa que nós temos que morrer para aquilo que estamos achando que deve ser. Você percebe isso? A questão é que nesses dias a percepção que eu tenho, digo eu e não o Senhor, é que parece que a igreja já está casada, ela já se casou, o noivo já veio. Ela não está mais com aquela ânsia, aquele desejo de esperar o noivo. Porque ela está deitada e dormindo em berço esplêndido e sonhando, porque ela está confortável, tranquila. Não há mais o desejo, o fervor, o ardor no coração pela vinda do noivo, porque parece que o noivo já veio. E quando eu tenho essa percepção, eu percebo que se nós não acordarmos, aquilo que a palavra fala sobre a perspectiva dos dias de Noé é justamente os dias que estamos vivendo. Por quê? Porque muitos estão fazendo festa, construindo para si, dando-se em casamento, vivendo a sua vida dissolutamente, esquecendo-se que precisa ser adornada uma noiva, porque o noivo está prestes a vir. Sabe aquele desejo, aquele anseio antes da noite de núpcias, antes do dia do casamento? É esse desejo que o Senhor precisa encontrar na sua igreja nesses dias. Não uma igreja que já se casou e já consumou o seu casamento, mas alguém que arde dentro de si por desejo do noivo que está vindo, e todas as noites deita-se como se o noivo viesse pela manhã seguinte. É isso que eu vejo na igreja de Atos. A igreja de Atos era uma igreja que toda noite eles se deitavam, eles se adornavam, eles se perfumavam, eles ficavam perfeitos, bonitos, porque eles aguardavam, porque no dia seguinte o noivo viria. Será que nós conseguimos chegar a esse nível de amor e paixão pelo Senhor? Será que a igreja dos nossos dias, que não há perseguição, será que a igreja dos nossos dias, que há liberdade para fazer e para se movimentar, será que ela consegue chegar a esse nível de entrega, de percepção no Espírito, de desejo de estar com o Mestre? Será que é necessário vir perseguição sobre a igreja para que isso ocorra? Eu espero que não, eu espero que nós possamos entregar o nosso coração para o Senhor. Eu espero que nós possamos nos desnudar para o Senhor e falar: Senhor, opera em mim o que Tu queres, para que seja gerado em mim um coração verdadeiro e desejoso pela Tua palavra. Cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. Cria em mim desejo, fome pela Tua palavra, desejo por estar contigo. Qual que é a nossa postura ao sair de uma reunião como essa? Nós vamos para casa, sentamos no nosso sofá, ligamos para ver os gols do Fantástico? Ou nós vamos pensando o que devemos fazer para fazer o nome de Cristo conhecido no próximo dia? Qual é a nossa expectativa, queridos, nesses dias? Qual que é a nossa percepção do Cristo? Qual que é o desejo que está nos movendo nesses dias? O desejo que me move é somente ser salvo, o medo de ir para o inferno, de ser condenado para a morte eterna? Ou o desejo que me move, a vontade que me move é me tornar parecido com Cristo e fazer o nome dele conhecido através da minha vida, nesta vida ainda? Qual é o desejo que arde no meu coração? Qual é a percepção que eu tenho do meu Senhor, do meu Cristo? A nossa vida precisa ser uma vida de perguntas, mas não perguntas daquilo que queremos, e perguntas daquilo que Deus quer fazer em nós. As nossas orações não podem ser baseadas naquilo que queremos somente, mas as nossas orações desses dias precisam ser baseadas na vontade plena de Deus, para que sejamos transformados segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança e segundo o seu propósito.
As nossas orações, elas precisam mudar o foco, elas não podem ser pelas nossas necessidades. Sabe por quê? Porque a palavra diz que nós não precisamos orar por necessidades. Porque o nosso Deus, o nosso Pai já supriu todas elas em nós, através de Cristo. E se a palavra diz, e eu acredito que a palavra é verdade, logo eu preciso crer na palavra. E me mover segundo o que a palavra diz. Como temos orado? Como temos chegado ao Senhor nesses dias? Qual o nosso incentivo da oração? Nós vamos para a oração porque nós temos medo de morrer em pecado e pedimos perdão dos pecados para que nós não sejamos condenados no fogo do inferno, para que nós não sejamos condenados para a eternidade. E nós vamos para o Senhor porque há desejo e prazer de estar com Ele. O que nos move ao quarto de oração? É o desejo de obter dons, ser a pessoa que vai levantar a mão e paralíticos vão andar, ser a pessoa que vai pregar e 1 milhão de pessoas vão cair aos pés de Cristo, ser a pessoa que vai ver a movimentação dos céus, vai ver anjos, os portais se abrindo. O que me move a estar com Cristo é o que Ele vai me dar ou o que eu posso oferecer para Ele. Porque se eu vou para o quarto de oração só para obter poder, eu não vou ter autoridade para me mover sobre esse poder, porque a autoridade é dada àqueles que entregaram a sua vida para Cristo, e para que Cristo seja visto através da nossa vida. Então não basta eu ir para o quarto de oração, mas eu tenho que ir para o quarto de oração com o propósito e com a intenção correta. Porque em um ambiente relacional, onde eu e você nos relacionamos com Deus, é impossível que na caminhada, no processo da relação, Ele não venha colocar sobre você a autoridade para que você se mova no poder que Ele derramará em você. E tudo que você vai fazer é para que Ele seja conhecido. O maior problema que nós vivemos hoje na igreja é que nós temos muitos homens que estão carregados de dom, mas não têm autoridade. Eles usam e usurpam dos dons e dizem que estão fazendo para o Senhor, mas estão construindo as suas torres de Babel, estabelecendo os seus nomes, e Cristo não se faz conhecido, porque as pessoas são escravizadas naquilo que Ele fala, e Ele não pode sair daquele ambiente, senão Ele está em pecado. Então, se eu posso dizer uma coisa para você nessa noite, procure os frutos do Espírito. Mas Paulo disse, procure os dons. Eu digo, procure os frutos, porque os dons virão através dos teus frutos. Nós sempre aprendemos a buscar as coisas para nos favorecer. A nossa oração sempre está ligada ao que eu quero e não ao que Ele quer. Você já experimentou ir para o teu quarto de oração e antes de você abrir a tua boca, você perguntar para o Espírito Santo o que Ele quer que você ore para aquele momento? Por mais que você esteja passando situações terríveis, por mais que o teu desejo é se jogar naquele quarto e falar, Deus, por favor, eu estou morrendo, olha para mim. Mas antes de você vomitar a tua alma, antes de você se jogar e se prostrar, pedindo porque você é um miserável, você perguntar, Senhor, o que Tu queres que eu ore? E sabe por que isso é perfeito? Porque se você pedir ao Senhor para Ele o que Ele quer que você ore, Ele vai conceder o que você deseja no seu coração, porque você está fazendo a vontade dEle. E Ele vai alinhar o teu desejo ao desejo dEle. E talvez aquilo que era desejo de você antes da oração deixe de ser desejo, porque não era o desejo dEle. Porque quando nós oramos a palavra e a vontade de Deus, tudo o que nós precisamos Ele nos dará, porque Ele é um bom Pai. A questão é a intenção que tem nos movido. Não adianta nós mudarmos o discurso de quarto de oração, de monte, de vigília, mas não mudar o posicionamento. Não adianta nós mudarmos a vestimenta e continuar nos velhos rituais, nas velhas manias e nas velhas práticas. Não adianta. Se nós estaremos trocando uma roupa, falando um discurso diferente, falando palavras diferentes, frases diferentes, mas dentro de nós continua a mesma podridão, o mesmo sepulcro caiado, porque cada vez que chega perante o Senhor, não é para que Ele nos transforme, mas é para que Ele supra as nossas necessidades e se submeta aos nossos desejos.
Querido, Deus não se submete a desejo de ninguém, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu vou desafiar Deus hoje. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus e você continua sendo um homem que não entendeu nada. Eu vou pressionar Deus, irmão, vai ler Bíblia. Eu acredito que essas horas do Senhor olha do seu alto sublime trono, Ele ri de nós. Ele olha para nós e fala: seus meninos, vocês não precisam chegar a esse nível, vocês precisam somente conhecer a minha vontade para a vida de vocês. E tudo que vocês precisam para viver uma vida em abundância, eu já provi para vocês. O problema, queridos, é que nós começamos, nós projetamos, nós inventamos, nós fazemos o nosso filme da nossa vida, o roteiro da nossa vida. E nós chegamos para Deus e apresentamos o roteiro da nossa vida, o filme daquilo que queremos construir. E como se você fosse a um executivo de uma grande empresa com todo o documento pronto, pedindo para ele só assinar o que você quer, para que seja liberado o recurso, para que você alcance o que está escrito naquele papel. Infelizmente, essa forma de movimentação é a forma que mais frustra-nos. Por quê? Porque nós não consultamos ao Senhor para saber o que Ele quer para as nossas vidas, e por isso vivemos frustrados. Sendo que a forma correta é quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, e quando Ele, pela sua misericórdia, resolve nos aceitar. Porque, querido, não é assim: eu sou um cara bonzinho, querido, hoje eu chorei, aí eu fiquei legal, entreguei minha vida para Jesus. Ele precisa de mim? Não é assim não, irmão. Pela misericórdia dEle, Ele nos recebeu como filhos. Ele nos deu o favor de entregar o seu Filho, a misericórdia dEle. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós não fazemos nada mais do que aquilo que tínhamos que ter feito desde antes da fundação do mundo. Mas o problema é que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, dizemos que entregamos, mas nós não entregamos a nossa forma de caminhada, de movimentação. Nós continuamos caminhando os nossos planos, as nossas vontades. Continuamos fazendo planos, desejando coisas, em vez de procurar na palavra do Senhor e orar acerca das coisas do Senhor, para que tudo na minha vida seja alinhado de acordo com as coisas do Senhor. A palavra diz: pedis e pedis mal. Por quê? Porque pedirdes para os vossos desejos, para os vossos prazeres e para as suas vontades. Você já parou para ver o que você tem orado? O quanto da nossa oração é relacional e o quanto da nossa oração somente é pedindo coisas. Porque o que vai gerar Cristo em nós não é uma oração de pedinte, mas é uma oração relacional, é um diálogo. Nossas orações são monólogos que nós falamos durante 15, 20 minutos e fechamos o quarto e vamos embora e dizemos: Deus, já te avisei, hein? É hoje. Se tu não fizer hoje, Porque nós aprendemos só a falar, mas nós não aprendemos a ouvir. E a palavra diz que nós temos que ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, e após ouvir nós vamos praticar. Nós vamos ser considerados como homens sábios, que edificam a sua casa sobre a rocha. Não adianta, amados, nós mudarmos a nossa forma de movimentação se não for transformada a nossa mente. Não adianta nós trocarmos a roupa. Não adianta nós tirarmos o paletó e colocar a camisa polo e o tênis Nike. Se a nossa mente não for transformada, nada vai mudar. Só vai mudar a roupagem. Porque a transformação que o Espírito Santo opera, ela não aparece aqui no exterior, ela começa no interior. Quando você vai construir um prédio, você não vai ver o prédio durante um tempo que estão fazendo a construção. Por quê? Porque ele está sendo preparado o fundamento. O fundamento não se vê, só se vê depois de pronto. Enquanto Deus estiver trabalhando dentro de você, você não vai mostrar nada para ninguém, porque Ele está fundamentando você nele. E você não tem que estar preocupado em mostrar nada para ninguém, irmão, porque você tem que fazer para Ele.
É Ele que precisa ver, porque Ele é o Senhor da obra, Ele é o sábio construtor, é Ele quem está edificando você, é Ele quem está trabalhando você. Você não precisa construir uma parede bonita para o teu pastor. Você não precisa pintar para que o teu pastor veja, uau! Mas você precisa construir para que o pastor, que é pastor dos pastores, que é Senhor sobre todas as coisas, Ele veja no teu secreto e saiba que você está fazendo isso e sujeitando aos processos. Toda construção que aparece muito rápida, ela não tem edificação. E toda construção sem edificação, com o tempo ela rui, ela é destruída. Não são dias de construirmos uma imagem, são dias de nos construirmos fundamentos. Não são dias de ficarmos preocupados em mostrar uma imagem para a cidade, ou para a família, ou para alguém, mas são dias que nós temos que calar a nossa boca, porque nós não podemos falar do que estamos vivendo, porque nós estamos em uma guerra na nossa alma, e tudo aquilo que falamos condiz com a guerra da nossa alma, então nós precisamos nos calar, até que Ele gere em nós aquilo que devemos falar. Porque o tempo da fundamentação é o tempo da guerra interior. O tempo que nós somos mexidos é o tempo que nós ficamos bagunçados. Eu lembro um tempo atrás, um pastor sentou comigo. Ele disse, pastor, eu estou todo bagunçado. Está tudo bagunçado dentro de mim. Até algum dia eu sabia quem eu era, hoje eu não sei nem quem eu sou. Porque aquilo que eu pensava ser algumas verdades, eu caminhava naquilo, de repente eu fui confrontado pela palavra, eu vi que não era uma verdade. Eu liberei uma palavra profética sobre a vida daquele pastor. Eu falei para ele, querido, eu libero sobre você o apá, a marreta e o carrinho de mão. Porque você vai ter que derrubar muita parede, juntar muito entulho ainda. Aleluia. A palavra profética para os nossos dias é pegue o carrinho de mão, pegue a marreta e pegue o apá, porque tem muita coisa para tirar ainda. Tem muita coisa para ser limpa. Quando você olha para você e fala, não, agora eu estou pronto, estou bem, querido, derruba essa parede de orgulho do teu coração. Porque nós vamos viver em constante processo. Nós vamos ser alinhados pelo Senhor todos os dias. É por isso que nós precisamos ter uma fundamentação correta. O que nos leva a ser de Cristo todos os dias é a forma com que nos movimentamos. E por que nos movimentamos fora de Cristo? Porque ainda não morremos para o pecado. É porque ainda o pecado governa sobre nós, e por ele governar sobre nós, nós tomamos as nossas atitudes, nós determinamos a forma de caminhada. É por isso que ao final de um dia nós chegamos, muitos de nós, para o Senhor e falamos, Senhor, eu não queria ter feito, mas eu fiz, e agora? E agora Deus fala para você, volta do começo e começa de novo. Cara, Deus é um pai tão bom para com seus filhos que todo dia nós temos o direito de recomeçar. Todo dia Ele nos dá o direito de recomeçar, mas vai chegar um momento que Ele vai olhar para você e falar, agora você precisa crescer. As decisões que nós tomarmos a partir desses dias vai determinar em que lugar que nós vamos chegar em Deus. Vai determinar em que lugar que nós vamos conhecer a Deus. Vai determinar o quanto nós vamos fazer Cristo conhecido. Mas primeiro nós precisamos esquadrinhar nosso coração e deixar claro para nós mesmos as nossas intenções. A palavra diz que o único que conhece a intenção do coração do homem é o homem, o próprio homem, o Espírito de Deus. Então não são mais dias de nós chegarmos até o Senhor e fazermos aquelas orações bonitas, de boas intenções falsas. Mas são dias de nós chegarmos até o Senhor e falar, Senhor, as intenções estão corrompidas, mas o Teu Espírito pode mudar as intenções, elas ficarem corretas. O que eu amo na vida de Davi é que ele sempre foi claro nas suas orações. Ele pisava feio na bola, irmão, mas quando ele ia orar, ele falava, Deus, eu pisei mesmo. E não foi assim sem querer não, eu planejei para fazer.
Eu sabia no que ia dar, mas eu fiz. Ele orava e se arrependia, Senhor, e falava, Senhor, muda a intenção do meu coração. Sabe qual tem sido a minha oração nesses dias? A minha? Senhor, alinha a intenção do meu coração ao teu coração. Não deixa as minhas ações demonstrarem coisas bonitas se a intenção do meu coração não é essa. Porque não adianta nós fazermos ações bonitas para que todos falem, uau, nossa, que bênção, aleluia. Mas se a motivação que está no meu coração não está correta com a ação, é obra morta, é lixo. Porque o Pai, Ele sempre vai ver a intenção que está te movendo e não a ação que você está fazendo. Então não basta fazer boas ações, precisa ter uma boa intenção. Vocês percebem que todo o trabalho de Deus nas nossas vidas, Ele sempre vai começar de dentro para fora e não de fora para dentro? Não é aparência, mas é uma vida que vai mudar e que vai transformar. Não é ser uma igreja aparente, mas é ser uma igreja viva. O que é uma igreja aparente? Uma igreja aparente é aquela que somente se reúne nos dias de reuniões, cantam, gritam, choram, e quando saem daquele ambiente de reunião, eles não são mais igreja. Por quê? Porque não há vida. E sabe o que o Senhor espera de nós como igreja? É que nós venhamos nos reunir aqui, para que a vida que é em nós seja multiplicada, para que lá fora o mundo veja a igreja viva que caminha e que anda pela cidade. Porque uma igreja que é viva, ela é igreja em todo lugar. Uma igreja que é viva, ela proclama Cristo em todas as suas atitudes. Uma igreja que é viva, nos seus negócios ela demonstra Cristo. Na sua família ela demonstra Cristo. No seu casamento ela demonstra Cristo. Na educação dos seus filhos ela demonstra Cristo. Nos seus negócios ela demonstra Cristo. Ela perde porque ela perde para que Cristo ganhe. Ela não tenta tirar vantagem de tudo, mas ela se coloca como servo para que Cristo seja revelado através da vida que ela está vivendo. O que for fora disso não é a igreja de Cristo. Qual é o objetivo? Qual é o motivo? Qual é a intenção que nos move a nos reunir em um lugar? Alguns anos atrás eu sentei na cadeira de uma igreja. Eu estava ali, parece que eu estava sozinho. E eu perguntei para Deus, é só isso? Eu falei, é só isso? É sentar a bunda na cadeira e esperar você voltar e não tem mais nada? Que graça tem de servir? Cadê? Porque eles falam, vem para a igreja, você vai para a igreja. Levanta a mão, faz a oração de confissão. Você faz a oração de confissão e agora? Agora você está tudo bem, irmão. Vou para o céu? Vai, vamos morar no céu, aleluia. Quem tem que fazer? Dá o dízimo, vem para a reunião, entrega a oferta, faz tudo o que nós mandamos fazer e está no jeito. Você fala, no começo é bom. Mas meu irmão, quanto mais você vai conhecendo Deus, mais sede de Deus você tem. E quanto mais sede de Deus, mais vontade de fazê-lo conhecido, de conhecê-lo você tem. Então é impossível que você sente o seu bumbum na cadeira e fique só esperando Ele. Você vai até Ele, você vai correr para fazer Ele conhecido. Eu me lembro que eu indaguei o Senhor e falei, Senhor, se for só isso, me perdoa, mas eu não quero mais ser crente. Porque não tem graça. E naquele dia, acho que foi a melhor oração que eu fiz na minha vida. Porque naquele dia eu comecei a viver uma vida nova todo dia no Senhor. Deus falou, não, Isaías, isso foi o que te ensinaram. Mas começa a ler a Bíblia com o Espírito que você vai entender o que você tem que fazer. Não leia o que eles falam para você ler, leia o que o Espírito fala para você ler. Porque a palavra diz que quando nós lemos a palavra em companhia do Espírito Santo, Ele vai nos ensinar acerca de todas as coisas. E é impossível que o Espírito de Deus minta. Homens podem pegar a palavra e manipulá-la, entregar para você uma falsa verdade, mas o Espírito, Ele vai entregar a verdade pura. E essa verdade pura vai transformar você, e você vai ser um inconformado, que não vai mais querer viver uma vida sentado em uma cadeira. Você vai querer fazer Cristo conhecido.
Você vai entender que você é um sacerdote, que você foi levantado para fazer tudo e tudo para Ele. Nós precisamos voltar a fazer tudo perante a face do Senhor. Nós precisamos alinhar a nossa vida ao propósito de Deus esses dias. Querido, ei, ser cristão não se resume nisso. Há muita água jorrando do trono de Deus. A Bíblia diz que é um rio cujas correntes têm águas que nunca faltam. E nessas águas tem vida. Nessas águas tem esperança, desejo. Essa noite eu quero instigá-lo a gerar no teu coração um desejo por Cristo como você ainda não teve. E se você teve, que você volte a ter. Quando nós nos reunimos e muitas vezes os mais velhos de caminhada, ai, que legal que era o primeiro amor. Ai, que gostoso, a gente, orava assim, dá uns arrepios e, ui, que doideira. E agora por que não dá mais não? Porque agora eu sou maduro, irmão. Sou crente maduro, leio a Bíblia, agora quando dá arrepio eu falo, sai agora, essa meninice. Você não sabe nada. Perante Ele nós temos que ser como crianças dependentes dEle. E se você entender isso, tudo isso vai chegar para Ele como uma criança dependente, mesmo sendo maduro. Nós não podemos ter mais essa frase no nosso vocabulário, no primeiro amor eu queimava. Não existe primeiro e último amor, existe um único amor. Esse amor é Cristo. O meu coração precisa queimar por Ele todo dia. O meu desejo precisa ser para Ele todo dia. A minha paixão precisa ser para Ele todo dia. Eu não amo a minha esposa só quando ela me agrada. Eu amo ela porque eu tenho uma aliança com ela. Eu amo ela nos dias difíceis. Eu amo ela nos dias que nós estamos bravos um com o outro. Mas eu continuo amando ela porque eu tenho uma aliança. Eu não posso dizer que amo ao Senhor se eu só amo ao Senhor quando tudo me vai bem. Sabe quando o nosso amor é provado para com o Senhor? É naqueles dias em que você está passando os piores dias da tua vida. E você olha para o Senhor e fala, se o celeiro não produzir nada, se não tiver leite e corre nas vacas, se não tiver pasto, eu ainda assim continuarei amando ao Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. E nada vai mudar isso. É isso que move o coração de Deus. É aprendermos a amá-lo nos dias difíceis, porque os dias difíceis são para alinhar o nosso coração, porque somos cavalos selvagens. Nós nos acostumamos com as coisas boas, e quando nós temos ovo para comer, nós reclamamos porque não tem frango, e quando tem frango, nós reclamamos porque não tem costela, sendo que a palavra nos exorta a ser gratos em toda e qualquer circunstância. Sabe onde é provado o nosso amor por Cristo? São nos tempos difíceis, queridos. Porque quem ama no tempo difícil vai sobrepujar em amor nos dias fáceis. A herança são para filhos que entregaram a sua vida por amor a Ele. A palavra diz que aquele que entregar a sua vida por amor a Ele, aquele que deixar pai, mãe, filho, filha, família, marido, esposa, por amor a Ele, ainda nessa vida e na vindoura, Ele vai retribuir 100 vezes mais. O que eu faço hoje não é esperando na eternidade. O que eu faço hoje é sabendo que hoje ainda eu serei recompensado, porque a intenção que me move a fazer é a paixão que tenho pelo Senhor, e não é a herança que eu vou receber. O que Deus precisa nesses dias é nos ensinar a permanecer nele. O maior problema é que nós não conseguimos permanecer. Nós entramos e saímos. Nós entramos em Deus e nós oramos e fazemos promessas para o Senhor. Ouvimos uma palavra que nos confronta, nós dobramos os nossos joelhos, nós choramos dizendo, Senhor, a partir de hoje. Mas amanhã, quando o vento sopra, é palha. E a palha é levada com o vento e nós não conseguimos nos mover naquilo que prometemos no dia anterior. É porque não há em nós o desejo de pertencimento, de pertencer a Ele.
é porque nós não permanecemos nele. É porque nós não nos posicionamos nele. E nós não dizemos para nós mesmos: ainda que tudo ocorra ao contrário daquilo que eu tenho sonhado, ainda assim eu vou permanecer em Cristo. Eu me lembro que há 2 anos e meio atrás, nós passamos por uma situação terrível. Eu me lembro que eu e minha esposa sentamos na sala de casa, e um olhou para o outro olhou para um. E eu falei para minha esposa: Deus, eu acho que eu comi uma feijoada estragada. Eu acho que eu estava enganado com muitas coisas. Não era, o Senhor não me deu palavra nenhuma. Não era para ter feito nada, eu estou viajando na maionese. Então vamos fazer um negócio, eu e você, para ficar bom para todo mundo. Acaba com tudo logo e deixa eu viver a minha vida. Eu lembro que naquele mesmo instante, nós dialogando, conversando sobre isso, nós fomos orar e o Senhor falou conosco. Ele disse para mim e disse para minha esposa: eu sou quem sustento a minha obra e eu sustento vocês. Não é a tua palavra, é a minha, e eu zelo pela minha palavra. Eu tentei fugir, mas não deu. Porque Deus zela pela sua palavra. É nos dias difíceis que nós precisamos ser homens. Não é ser homem quando você vai peitar alguém, irmão. Peitar alguém é fácil. Se você bater bem, você derruba. Se você não bater bem, você cai. Você vai dormir mesmo, você vai acordar, você vai estar com dor no queixo. Ser homem é você permanecer. É você se manter firme na palavra que Deus confiou a você. E o que falta para nós esses dias é permanência. João 15:7 fala: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas qual que é o padrão? Se permanecerdes em mim. E a segunda coisa: e as minhas palavras. O que são as minhas palavras? É a lei do Senhor, que alinha o propósito do meu coração, e o desejo, e as minhas petições, e o que eu preciso, é ela que alinha. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que? E vos. Por quê? Porque eu pertenço a Ele, e Ele me tem, e tudo que eu preciso para cumprir o seu propósito, Ele já gerou em mim, e eu não terei falta de nada. O que nos falta nesses dias é permanecer. Nós entramos em um lugar: agora Deus me mandou fazer isso, eu vou fazer. E você começa a fazer e você não termina. E sabe por que você não termina? Porque você está procurando em um trabalho, um serviço para agradar a Deus. Você não agrada a Deus com o teu trabalho, você agrada a Deus com a tua obediência. Não faça nada que Deus não mandou você fazer. Não caminhe por alma. Não tente mostrar às pessoas que você sabe, você não precisa. Se posicione, permaneça em Cristo, até que do alto você seja cheio do Espírito e se mova naquilo que você foi chamado. Antes do filho subir ao pai, ele fala e dá um conselho para aqueles homens, cerca de 500 pessoas que ouviam ele. Ele fala assim: vão para Jerusalém, esperem, permaneçam, fiquem esperando, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Vocês têm a letra, vocês têm a vontade, vocês têm muitas coisas que precisam, mas vocês ainda não foram revestidos pelo poder. Vocês sabem como fazer, mas se vocês não forem revestidos pelo Espírito que habita em mim, vocês vão fazer para vocês, e vocês não vão fazer o nome do Pai glorificado. Ele fala para aquele homem: vão, esperem, até que do alto vocês sejam cheios. Ele estava dando uma ordem para que eles esperassem. Sabe por que muitas coisas que nós começamos a fazer dizendo que é para Deus não dá certo? Porque nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Porque nós queremos mostrar serviço. Nós chegamos tipo Chaves, chacoalhando a perninha, dizendo: eu vou fazer. E o pai fala: mas quem pediu? Eu quero te agradar. Ele fala: você me agrada com o coração contrito e quebrantado, você não precisa fazer nada. Porque a Bíblia diz que o que agrada ao Pai é um coração contrito e quebrantado. Para esse coração, Ele não nega bem algum.
E o que é um coração contrito e quebrantado? É um coração que abre mão de tudo, que pensa de tudo que quer fazer e se posiciona em ouvir os céus e não se move dali até que Deus fale o que Ele tem que fazer. O que nos falta é permanecer. O que nos falta é esperar até que. O que nos falta é permanecer nele, porque se nós permanecermos nele, a vontade dele, as palavras dele vão ser vida em nós, e isso vai fazer toda a diferença. Mas a questão é que nós não conseguimos ainda compreender a salvação, nós não conseguimos entender que nós somos comprados por um bom preço. O fato de você vir para Cristo, o fato de Cristo ter te alcançado, não te dá o direito de você ser libertino. O fato de Cristo ter me comprado, me dá uma informação dizendo: você não pertence a você mesmo, você me pertence. E se eu pertenço a Ele, eu não faço o que quero, mas faço o que Ele quer. Então para isso eu preciso permanecer nele, para que eu entenda o que Ele quer que eu faça. O problema é que nós vamos para Jesus, levantamos as mãos: entreguei minha vida para Cristo. Entregou nada, porque ainda você governa sobre você. Porque as suas atitudes não condizem com o que a palavra diz. É porque você se move pelas suas emoções e não pelo propósito. Então como eu posso dizer que entreguei a minha vida para o Senhor, se Ele não governa sobre todas as áreas da minha vida? Ai pastor, isso é impossível. Não, não é possível, porque Ele veio como homem, se fez carne, agiu como homem e venceu todas as coisas como homem. Não, Ele era o Filho de Deus, Ele veio como homem. Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão de ser Filho de Deus, Ele abriu mão do poder e da autoridade, se fez homem para vencer todas as coisas como homem, para que eu e você não tivesse desculpa e nos tornassem homens. E o que nos falta? Nos falta entender que pertencemos ao Senhor. Em Apocalipse 5:9 fala que nós somos comprados. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A partir dessa informação, eu preciso compreender que eu não sou mais dono de mim mesmo. Eu preciso compreender que eu fui comprado, e se eu fui comprado, eu tenho alguém que governa sobre tudo e sobre todas as minhas decisões. Eu não consigo entender uma graça desgraçada que muitos têm pregado. Que agora, a partir do que você recebeu graça, você é dono de si mesmo. Isso não é graça, irmão. Isso foi o que aconteceu no Éden. Quando o homem se adonou de si mesmo, ele pecou. Quando ele definiu o que ele ia fazer, ele entrou em desgraça. Quando ele pensou que ele se governava e ele saiu debaixo do governo de Deus, ele trouxe desgraça sobre toda a humanidade. Sabe que desgraça as nossas vidas é pensarmos que maturidade está em nos mover sem consultar ao Senhor. Sendo que tudo que vou fazer, eu preciso saber que é para Ele. Nós precisamos desconstruir essa dicotomia, essa mentalidade de dividir as coisas. Nós temos que entender que o nosso sacerdócio é todo, nós somos integrais para Ele. Tudo que fazemos tem que refletir Cristo. Pastor, estou tentando entender o que eu tenho que fazer, então eu tenho que virar pastor, missionário, líder. O que eu tenho que fazer para fazer? Cara, você tem que fazer tudo para Ele. O teu trabalho é para Ele, o teu casamento é para Ele, o teu namoro é para Ele. Tudo que você faz é para Ele. Porque no princípio Ele criou o homem, deu autoridade para o homem, domínio para o homem, e disse: faça todas as coisas, mas com um propósito, para Ele. Quando Adão cultuava a Deus, não era o momento que ele estava conversando com Deus na viração do dia, era quando ele estava fazendo aquilo que ele fazia. O culto dele era conservar aquilo que ele tinha recebido de Deus. O culto dele era fazer as coisas que Deus entregou para ele. O culto dele era cultivar a terra. O culto dele era cuidar da sua esposa. O culto dele era cuidar da sua família. E quando ele deixou de cultuar ao Senhor, ele se perdeu e pecou. Quando eu deixo de fazer integralmente tudo para o Senhor, eu entro em um lugar de desgraça. Ai pastor, meu trabalho está terrível, o patrão me persegue. Se for por amor de Deus, bendito sois vós. Se for porque você é um mau funcionário, se converta. Porque eu preciso refletir Cristo em todas as atitudes.
A igreja desses dias precisa desconstruir essa mentalidade que nós temos uma vida secular e uma vida cristã. Ou você é inteiro de Deus ou você não é nada. Ou eu sou todo do Senhor, eu não sou nada do Senhor, porque Deus não divide o que é dele é dele. O que nós precisamos é permanecer em Deus. Por quê? Porque só permanecendo nele nós vamos desenvolver o caráter dele, o coração dele e a forma de movimentação dele. Percebam que quando Jesus sentava à mesa com os discípulos, ele começava a ensinar, não por parábolas, mas ele começava a liberar o propósito, porque ele veio, ele começava a trabalhar o coração deles. Por quê? Porque ele precisava ver no coração deles o desejo de permanecer. Em um determinado momento ele vai, multiplica pães, cura, faz e acontece, todo mundo, uau, ele é maravilhoso. Cara, eu tenho que andar com esse cara, esse Jesus aí é top. Você imagina Jesus nos nossos dias. Quem não queria andar com ele? Cura, ressuscita, faz dinheiro aparecer na boca do peixe. E o que ia dar de irmão chegar a Jesus? Sabe que eu te amo, né, Jesus? Então, pois é, eu comprei uma TV de 60 polegadas lá, não fiz as contas direito, aleluia. E assim, tem um carnê para pagar a hora e pro peixinho dar um dinheirinho, Jesus. Ah, forcinha aí. Porque o coração do homem é tendencioso, irmão. Ele não consulta a Deus para fazer, depois que faz, quer que Deus pague a conta. Vai lá e devolve, que é melhor. Honra o nome de Deus. Não pede para Deus fazer o dinheirinho sair da boca do peixe, você comprou sabendo que não ia poder pagar. E aí, porque nos falta discernimento, nós fazemos esse monte de besteira. Agora imagine Jesus andando no nosso meio, todo mundo queria estar andando do lado de Jesus. A igreja mais lotada ia ser de Jesus. Jesus ia ter que fazer culto no maior estádio de Curitiba do Atlético, é isso? É? Os irmãos, poxa, me perdoem, tá bom? Mas o culto domingo ia ter que ser lá. Ia ter culto o dia todo. Por quê? Porque todo mundo queria congregar lá. E assim era naquele tempo, todo mundo queria congregar com Jesus. E onde Jesus estava? Vamos junto, estamos juntos. Mas ele vai andar um tantão para dentro do deserto, lá não tem comida. Não, é Jesus, cara. Com Jesus tem água e tem comida à vontade, não acaba nada. Vamos para o deserto, mas como é que nós vamos voltar? Tem caminho de 5 estádios, como é que nós vamos voltar? Não, Jesus vai fazer o negócio acontecer, tranquilo. Jesus multiplica o pão, multiplica o peixe, todo mundo come, fica abastado. E num determinado momento ele fala bem assim, eu vou sair daqui, eu preciso ir para o outro lado, eu preciso ter um tempo com o Pai, eu preciso ouvir o céu. É muita gente pedindo, é muito pedindo, é muita coisa, é muito interesseiro, é muito puxa-saco perto. E ele sai, vai para outra banda, atravessa para o outro lado. E ele vai ter com o Pai pela manhã os seus discípulos, aqueles que andavam mais perto dele. Acordam preocupados a comer o café da manhã. A janta teve, e o café como é que vai ser? Cadê Jesus? Tem mais peixe para multiplicar, mais pão para tomar café, né? Deserto, frio, difícil. Eles procuram Jesus, não encontram Jesus. Eles falam, cadê o mestre? Cadê o mestre? Eles atravessam e vão para outra banda e encontram Jesus lá. E Jesus, querido como sempre, olha para aquele bando de gente alegre, olhando para eles bem assim, vocês não vieram atrás de mim pelo que eu sou. Vocês vieram porque vocês querem comer mais pão e vocês querem peixe. Vocês vieram pelo favor, se não vieram pelo propósito. Porque para discípulo, para filho maduro, Jesus não fala por parábola, irmão, ele fala direto na cara. E ali ele começa a falar acerca do que ele veio e de quem ele era. E alguns daqueles que estavam felizes porque comeram pão e peixe e viram a multiplicação, começaram a se entristecer e falavam, duro esse discurso. Como assim comer a tua carne e beber teu? Como assim morrer? Estava tão bom. Era só multiplicação de pão, era peixe, era moedinha na boca do peixe, era morto ressuscitando, era da hora. Naquele dia o Senhor começa a revelar o propósito. E cerca de 200 homens vão embora. Porque eles não querem viver o propósito, eles só querem viver as benesses de estar com o Mestre. Eles só querem a mão, eles não querem morrer com o corpo. E ao término desse discurso que foi bem longo e bem duro, ele olha para os que sobraram, para os 11 e fala bem assim, queridos, eu sabia que vocês iam ficar. Vocês são 10, vocês são maravilhosos. Ele olha para os 11 e fala, e vocês quiserem vão. A hora é agora, porque se não forem, vocês vão morrer.
E eles decidem ficar, por quê? Porque no meio de uma multidão, alguns entenderam o propósito. Sabe o que Deus está procurando esses dias, queridos? Ele está procurando pessoas que se submetam ao propósito. Pessoas que permaneçam no propósito. Ele não quer, Ele vai dar pão para quem quer pão, Ele vai dar peixe para quem quer peixe. Para quem é pedinte sempre vai ter alguma coisa. Mas para quem quer se tornar filho, precisa entender que Ele vai dar a semente, vai dar um terreno para ser trabalhado. Se você quer se tornar um filho e quer apresentar Cristo às pessoas, existe terreno que precisa ser trabalhado. Você precisa pôr a mão no arado. Você precisa trabalhar, irmão. Eu tenho semente, Deus me deu 10 sementes. Eu vou apavorar 10 sementes. É nós. E o campo? O campo estou esperando, estou orando. Estou orando, porque Deus vai mandar um exército do céu com arado na mão, vai arrancar todos os abrolhos, todos os espinhos, todos os tocos, as pedras, e eu só vou jogar semente. Estou orando por Deus fazer um milagre. E os anjos do céu estão orando para você tomar vergonha na cara, irmão. Pega a mão no arado, vai arrancar os tocos, vai tirar pedra, vai preparar o terreno, porque a única forma de nós lançar uma semente é quando nós colocamos a mão no arado e fazemos o trabalho para o Senhor. Sacerdócio é trabalho, não é ficar em casa dormindo. Não adianta eu orar, pedir para que Deus faça as coisas se a minha movimentação não condiz com a oração que estou tendo. Senhor, salva a minha família, mas eu sou um mau exemplo na minha família. Senhor, salva o meu marido, mas você fala mais do que a mulher da Praça é Nossa para o teu marido. Você acha que teu marido vai se salvar? Não vai, irmã. Eu acho que se ele tivesse um controle remoto, ele desligava você. Eu vou salvar minha esposa falando todo dia que ela é mulher rixosa. Não vai. Se cale. O marido sábio ganha a mulher com exemplo. A mulher sábia ganha o marido com exemplo. Fique quieto. Demonstre Cristo pelas suas ações. Não é pelo muito falar que nós somos ouvidos, mas é pelo posicionamento correto. Nós queremos fazer, nós vamos acontecer, o mundo vai ser ganho, mas nós não conseguimos mostrar Cristo dentro das nossas casas. Pastor, eu tenho falado 10 anos para minha família de Jesus e ninguém ouve eu falar. Aí vem um incircunciso, não sei de onde, foi lá em casa fazer uma visita, falou Jesus, todo mundo chorou, se rendeu. Incircunciso é você. Você está 10 anos falando aquilo que você não vive. Aí o Senhor mandou alguém que ninguém conhece para falar de 10 anos que esse povo está ouvindo não se converteu porque não tem exemplo. Eu vou mandar alguém que ninguém conhece. Esse povo vai se converter. Nós precisamos ser transformados, queridos. Nós precisamos deixar de ser meninos. Nós precisamos nos tornar homens. Nós precisamos aceitar o açoite de Cristo, porque a Bíblia fala que aquele a quem Ele recebe por filho, a primeira coisa que Ele faz é açoitar. Ele açoita para quê? Para nos colocar novamente no trilho, no caminho correto. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Permanência é um estado de espírito que é gerado em nós. Permanência é uma decisão. Permanência é em meio às tempestades nós estarmos firmes. Certo dia estava o mestre no barco, uma conferência grande, tinha pregado bastante, orado bastante, estava cansado. Foi para o barco e falou, vamos embora, vamos atravessar, eu vou dormir, preciso estar descansado, porque tem mais uma multidão de gente esperando para comer pão. Tem mais um povo que vai ser curado. Eu tenho que fazer as obras do meu Pai conhecidas. Para alguns eu vou revelar o propósito, mas para outros eu só vou fazer, só falar parábola e operar milagre. E ele vai para o barco, deita e dorme, os discípulos estão lá, felizes da vida, de repente vem uma tempestade. Ali mais uma vez eles provam que andavam com o mestre, mas não tinham aprendido nada, porque eles entram em desespero. E o desespero deles leva eles ao lugar que sempre nos leva, porque todos nós, quando estamos em desespero, a primeira coisa que fazemos é acusar alguém do motivo por que nós estamos em desespero. Nós não olhamos para nós e não percebemos que nós falhamos com nós mesmos e precisamos consertar a nós mesmos. Eles vão para o mestre e falam, não te incomoda? O barco vai virar, estão tudo doidos, desesperados, você está dormindo. Está de brincadeira, Jesus.
Quando nós passamos dias difíceis na nossa vida, nós somos como esses homens no barco, nós vamos para o Senhor e cobramos dele um parecer, sendo que a tempestade ela é uma das ferramentas para alinhar a nossa vida, para entender que o barco não vira porque ele está no barco. Mas nós não confiamos e por isso nós ficamos afrontando e gritando e falando, porque achamos que o fato de gritar, falar, vai fazer alguma diferença. Queridos, até quando nós vamos ser meninos agitados por todo e qualquer vento de doutrina? Nós precisamos cavar, nós precisamos ir na profundidade do Senhor, nós precisamos esquadrinhar as Escrituras esses dias, nós precisamos entrar em um estado de permanência no Senhor, independente de qualquer circunstância. As nossas vidas não podem ser circunstanciais, as nossas vidas elas têm que ser baseadas num propósito. Deus tem um plano desde antes da fundação do mundo, e o plano dele está sendo executado através da sua igreja. E Deus não vai executar um plano através de uma igreja que é criança. Ele vai executar um plano através de homens maduros, homens posicionados, homens que estão prontos e afinados para a guerra. Homens que, se for preciso, vão na fileira de frente, mesmo que morra, mas morre por um propósito. Eu gosto muito de filme, como é que fala esse filme de guerra? É épico, né? Eu amo esse filme. Porque ali não tinha computador, ali não tinha botãozinho para mandar míssil, não tinha avião para jogar bomba. Ali tinha que ser macho, irmão, para ir para a guerra. Ali tinha que ser valente, porque o primeiro que ia na frente era o cara que fazia a guerra. Não vai lá, briga por mim, eu fico esperando. O problema é que a gente perdeu a força, a coragem e fica se escondendo atrás das coisas. Deus precisa de homens que se posicionem na fila da frente para ir para a guerra, para guerrear, para trazer a realidade dos céus para a terra. A terra clama o quê? Pela manifestação dos filhos. Alguém se manifesta. Como que alguém se manifesta, irmão? Oi, tudo bem, eu cheguei. Eu estou aqui. Eu vim aqui para fazer a diferença. Eu vou fazer assim, vai ser uma maravilha. Amém. O manifestante, ele grita a todo pulmão, ele chama atenção, ele vai para cima, ele vai com tudo. E quando ele vai com tudo, ele chama atenção, porque ele causa alvoroço. Aonde estão aqueles que vão alvoroçar a terra nesses dias? Aonde estão aqueles que vão alvoroçar a terra nesses dias? Não com palavras de sabedoria humana, mas com vida no Espírito. Aonde estão os homens que vão incomodar os governos, porque vão se posicionar e permanecer em um lugar em Cristo, e a verdade vai trazer à luz toda a mentira? Aonde está a igreja que vai transformar uma nação? Me perdoem vocês, mas eu acho que não adianta nós ficarmos indo em Brasília, ficar fazendo oração, se quando nós voltamos para a nossa casa, nós continuamos vivendo a nossa vida dissoluta. Vamos para Brasília orar, lá no Senado. Grande coisa, o que mudou? Se nós não tivermos posicionamento de permanecer em Cristo, mudar as nossas atitudes, mudar a nossa mente, mudar a forma de agir, mudar a forma de se movimentar, cara, não adianta fazer oração vazia. É só barulho, é só vento. Não adianta nós gerarmos vento, irmãos, porque quando chegar o encerramento dos 9 meses, quando estiver para dar luz, quando você gerar, você só vai gerar vento. Porque você gerou na tua vontade, na tua promiscuidade, no teu desejo. Mas quando eu gero em Cristo, eu consigo ver o nascimento daquilo que não é meu, que é dele, e eu me alegro com o filho que nasce. Não é mais tempo de nós fazermos as coisas e falar, não, fui eu que fiz. Você viu o que eu fiz? Deus me usou poderosamente. Amém, glória a Deus. Mas não foi você que fez, foi o corpo. E aprove ao Senhor te usar por meio de você para fazer aquilo. Se nós não permanecemos em Cristo, nós não teremos como que a palavra dele permaneça em nós. Em Efésios 5:1, em Gálatas 5:1, a palavra diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo o jugo da escravidão. Para qual liberdade? A liberdade para que Cristo nos chamou é para que nós deixássemos de ser escravos do pecado.
Ele nos libertou de uma escravidão que nos mantinha escravos de uma vida, de desejos da nossa vida, de fazer somente aquilo que queríamos. Ele nos levou para Cristo. Ele nos libertou do domínio do pecado. Então por que todo dia eu fico falando, Senhor, por que eu caí de novo? Por que eu estou sofrendo essa mesma área? Por que eu não rompo aqui? É porque ainda eu sou cativo, eu não sou livre. É porque ainda eu sou cativo daquele pecado, daquela iniquidade, e eu preciso vencê-la. E como eu vou vencê-la? Permanecendo em Cristo. Porque se eu permaneço em Cristo, entenda comigo, em Cristo não há pecado, em Cristo não há dolo, em Cristo não há engano. Se eu permaneço em Cristo, logo eu não peco. Eu não caio, eu não cometo adultério, eu não cometo coisas que desagradam ao Senhor. Por quê? Porque eu permaneço em Cristo. E eu consigo viver a liberdade para que Ele me libertou. E o seguinte fala, permanecei. O que significa permanecer? É uma atitude de perseverança. Como eu permaneço? Não, agora eu vim, Deus vai fazer os anjos do céu me amarrar aqui, colocar correndo no meu pé, eu vou ficar aqui, eu não saio. Não, irmão, permanecer é uma atitude que precisa ser gerada no meu entendimento, no meu coração e no meu espírito. Permanecer é uma atitude que parte a partir de mim, a partir da minha devoção ao Senhor. Perseverar significa manter a posição. Querido, eu falo para você mais uma vez essa noite, não se mova pelas circunstâncias. Pare de se mover pelas circunstâncias. Deixe de ter uma vida circunstancial, passe a ter uma vida de propósito. Permaneça no Senhor e você vai conhecer o propósito dele para a tua vida em todas as coisas. Se eu não permanecer em Cristo não adianta, eu vou ficar de vento em vento, de lugar em lugar, de doutrina em doutrina, mas eu não vou experimentar as profundezas de Deus. E o que Deus precisa nesses dias é de pessoas que tenham desejo e vontade de experimentar as profundezas que estão nele. Efésios 2, 1, 2 e 3 diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos aonde? Nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Aonde atua o pecado? Aonde? Nos filhos. Se nós obedecemos a palavra do Senhor, esse Espírito atua nas nossas vidas, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Ele deixa claro, nós andávamos, não andamos mais. Nós vivemos este lugar, mas nós saímos. Quando ele falava a Efésios, ele estava dizendo assim, nós já andamos, mas não mais. E aqui ele estava dizendo para aqueles que ainda andavam, saiam desse lugar, porque a única forma de vocês fazerem Cristo conhecido é saindo desta vida, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Sabe o que nos mantém fora e livre da ira de Deus? É estar arraigados em Cristo. Porque quando nós saímos de Cristo, nós estamos debaixo da ira do Senhor. Agora o que nós precisamos desses dias é ter um posicionamento correto. É nos posicionar acerca da palavra que Ele tem falado aos nossos corações. Pastor, mas isso vai custar muito. Que bom, porque a morte dele não foi de graça, irmão. Vai custar muito. Que bom, vai valer a pena no final. Vai custar tudo. Que bom, é porque vai valer a pena. Eu preciso permanecer no Senhor, porque se eu permanecer no Senhor, eu serei limpo pela palavra do Senhor. A palavra diz em João 15, 3 e 4, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E sabe por que ele fala isso? Porque a palavra que ele falava era vida, e vida traz purificação. Sabe por que muitos de nós não conseguimos ser limpos? É porque as nossas palavras não têm vida. É porque nós lemos coisas que não estamos dispostos a viver e praticar. Nós lemos a Bíblia para pregar um bom sermão, mas não para ser pregado pela palavra que lemos. E é por isso que não há vida nas palavras que dizemos muitas vezes. Por quê? Porque nós não falamos aquilo que estamos dispostos a viver, e nós queremos que os outros vivam. O prumo de Deus está sobre a igreja dele nesses dias, queridos.
O aferidor de medidas do Senhor está vindo sobre a terra. Ah, meu irmão, Ele vai colocar o prumo dele. Nós vamos ter que colocar as nossas vidas segundo a sua vontade. Ele está preparando e adornando uma noiva santa, uma noiva posicionada e uma noiva que tem desejo pelo noivo. Se o nosso amor está frio, nós precisamos voltar a preparar o altar. Ah, Senhor, eu vim domingo assim, eu preciso que o Senhor aqueça o meu coração. Eu estou frio, eu estou assim gelado, eu não tenho mais desejo de orar. E aí antes de vir para a igreja, passa correndo no mato, pega uma lenha molhada, tora a árvore e traz para a igreja. Põe lá no altar e fica soprando para ver se pega fogo. Lenha molhada não queima, irmão. A palavra diz que todos os dias os sacerdotes cortavam lenha, preparavam um estoque de lenha, e todos os dias eles colocavam sobre o altar para que viesse o fogo de Deus e queimasse o sacrifício. Você precisa todo dia cortar lenha. Você precisa todo dia trabalhar. Você precisa todo dia gerar um ambiente no Senhor, para que quando você coloque o sacrifício sobre o altar, o fogo desça e seja todo ele consumido. O sacrifício somos nós. E cada vez que nós vamos para o altar do Senhor, nós somos consumidos para as nossas vontades, para os nossos desejos, para o nosso querer, para os nossos achismos, para as nossas verdades falsas e mentirosas. E a verdade dele começa a nascer em nós e começa a fluir através de nós. Só que para isso nós precisamos entender o nosso sacerdócio. Nos foi dada uma missão e um trabalho. A missão e o trabalho é preparar um ambiente para que Ele venha. E se nós não construirmos esse ambiente, nada à nossa volta será transformado. Quando nós entendemos e nos posicionamos esses dias, ou nós nos submetemos à palavra do Senhor, ou nós vamos viver mais 5, 10 anos dentro de uma igreja, vendo coisas legais, ouvindo palavras bonitas, tendo arrepio na espinha, chorando de vez em quando, mas nada vai mudar na nossa vida. Sabe o que Deus precisa fazer na minha e na tua vida nesses dias? Ele precisa nos levar a águas profundas. Deus precisa tirar você do raso, querido. Deus precisa tirar você da praia. Você só está avistando o horizonte, vendo o nascer do sol e o pôr do sol. É bonito isso, mas Ele precisa te levar para as profundezas, onde você não vai ver o sol nascer, não vai ver o sol se pôr, mas Ele vai estar com você, te levando a coisas profundas. Não são o que os olhos veem, mas é o que o Espírito vai transformar em nós. O que Deus quer fazer com a sua igreja nesses dias é levar para lugares de profundidade, para transformar a nossa mente, a nossa forma de ver, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, a nossa forma de conduzir as nossas casas, as nossas famílias, as nossas empresas, os nossos projetos. O que Deus vai fazer conosco é nos levar para um lugar de profundidade, desde que nós estejamos dispostos de permanecer nele, independente das circunstâncias. Você precisa se posicionar. Você precisa dizer para as circunstâncias que elas não governam mais sobre você. Todos nós, em algum momento da vida, somos sucumbidos pelas circunstâncias. Mas a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: até quando nós vamos permitir que as circunstâncias nos matem e nos sucumbam? Até quando? Até quando nós vamos ser meninos e não vamos nos posicionar independente da circunstância? A pergunta que os céus nos fazem nessa noite é se vocês estão dispostos de permanecer nele. E permanecer é o ato de ficar firme, perseverança, manter a posição. Se nós entendemos essas coisas, nós vamos ver uma vida abundante no Senhor. Nós vamos ver uma vida de liberdade. Nós vamos ver uma vida de liberdade por quê? Porque estamos enxertados no Senhor. Porque a vida que temos não vem de nós mesmos, flui do rio da vida, que é Cristo. Você já viu um cacho? Esses dias eu fui na casa do irmão Jailson, ele está plantando uma parreira. Ele vai fazer uma parreira na frente da casa dele toda de uva. Tem 4 cantos, nos 4 cantos está subindo um galho para começar a parreira. E quando essa parreira estiver toda formada, se ela não se alimentar daquele galho de onde ela começou, se ela não for podada, trabalhada, ela vai poder até produzir uva, mas vai ser uva morta, uva sem gosto, uva sem doce, aparentemente bonita, porém sem nada dentro.
Mas para que a uva seja boa, ela precisa ser enxertada. Ela precisa ser colocada no ramo e ser trabalhada, ser podada, ser mantida, ser cuidada. Por quê? Porque a partir do enxerto é que vem o doce da fruta, é que vem o doce da uva. Nós podemos até nos parecer com cristãos, nós podemos fazer coisas bonitas como cristãos, mas se nós não estivermos enxertados na ceifa, em Cristo, no Rei dos Reis, tudo que fazemos serão obras aparentes e mortas, porque não alcançarão propósito algum. Quando Cristo falava sobre isso, Ele falava sobre uma videira, que Ele era a videira verdadeira, e que nós somos os ramos e que estamos enxertados nele. Não tem como produzir nada bom sem ser através dele. Por quê? Porque a vida que vivemos está nele. De nós não conseguimos produzir coisas boas, pelo menos nesse tempo. Mas quando nós estamos enxertados nele, nós produzimos boas coisas. João 15, 3 e 4 fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, se a palavra diz que nós estamos limpos, é porque ele está falando a alguém que permaneceu nele. Ele não está dizendo vocês serão limpos, ele está falando vocês já são limpos. Por quê? Porque vocês tomaram uma decisão de permanecer. O que Deus espera de nós, igreja, é uma decisão correta do que vamos fazer a partir desses dias, a partir de amanhã, a partir da segunda-feira. O que Deus espera de nós é que nós venhamos nos submeter à sua palavra. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Sabe o que significa a palavra submetais aqui nesse versículo? Não abrace novamente o pecado. A palavra submetais aqui está dizendo bem assim: não tome com os seus próprios braços novamente a vida que você deixou de viver para que Cristo viva em você. Está falando de um poder de decisão. Assim como você decide viver para Cristo, você tem que decidir permanecer em Cristo. Porque se você não decidir permanecer em Cristo, você vai se submeter de novo ao jugo da escravidão do pecado. Não há mais vida em nós fora de Cristo, queridos. Ou nós entendemos que fomos comprados por um bom preço, um preço de sangue, ou nós vamos viver a nossa vida. Eu digo para você uma coisa: me ame pelo que eu vou falar. Não adianta você vir no culto de domingo a domingo, se você não está disposto a morrer para a tua vida, para que Cristo viva em você. É melhor que você não venha. É melhor que você viva a tua vida. Porque a Bíblia diz: aquele que está sujo, que se suje mais. Mas aquele que está limpo, que se limpe mais. Queridos, são dias que nós precisamos tomar posições de homens e mulheres maduras. Não dá mais para ficar brincando. Não dá mais para ficar passando o tempo. Não dá mais para ficar em cima do muro. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. Hoje eu amo a Jesus, amanhã eu não amo Jesus. Não dá mais tempo para isso. Nós precisamos ter um posicionamento correto acerca de quem Deus é para nós. Nós precisamos nos posicionar e parar de viver uma vida medíocre de domingo a domingo e viver uma vida inteira no Senhor, todos os dias e todo o tempo no Senhor. É ser íntegros, inteiros, inteireza de coração. Quando Deus entregou o seu Filho por nós, Ele não entregou em pedaços, Ele entregou por inteiro. Ele espera que nós venhamos para Ele por inteiro. Mas nós não vamos forçado, nós vamos em amor. E sabe quem vai para o Senhor por inteiro? Aquele que decide não amar mais a sua vida, e entregá-la em amor ao Senhor, e ama mais a vida de Deus do que a sua própria vida. Esse é o maior desafio dos nossos dias. Deixar de amar a nossa vida para amar a vida de Deus em nós. Morrer para os nossos desejos e vontades, para que a vida de Cristo viva em nós. Se coloque de pé.